Quando quiser agora. Agora tô com a aguinha aqui. Bom. Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Deu Bom, o podcast mais pedagógico, pedagogo de Brasília. Eu sou o Rodak, Rodrigo, e ao meu lado está aqui o Neto. E aí, Rodrigo, Fala, beleza? Reginaldo, beleza? Quem não concorda com o que você falou é hater. É hater. É. Haterzinho, hein? Estamos aqui em mais um Deu Bom Brasília. Isso, a gente tá podcast. gêmeos hoje, né? É. Com a camisa vermelha. De basquete. A gente combinou ninguém falar nada, que a gente não combinou o look. Mas já aí os dois já vieram com a mesma camisa do mesmo evento que foram e tudo mais. Mas pelo menos tirou o elefante pra sala, já né? tiramos, já eliminamos essa... A galera ia ficar reclamando, tá todo mundo de vermelho, petista, não sei o quê. Pronto, já eliminamos já. Comunistas, não sei o quê. Esse programa é apartidário, pra deixar claro, isso. tá? E hoje estamos aqui com uma convidada muito legal, muito especial, que ela vai falar sobre... Pô, eu quero ver se não, quero ver você. Sem colar. Ela é doutora... Eu não sei, gente, eu não vou saber Psicopedagoga. Psicopedagoga. Ela é Ela é doutora em Ciências da Educação, psicopedagoga e mototaxista. É isso. Cristiane, doutora Cristiane. Prazer demais estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Vamos bater um papo bem legal aí, bem esclarecedor hoje, né? Vamos falar sobre infância, não é isso? Educação na infância. Infantil. Exatamente. E é um tema, assim, que eu acho que a gente precisa trazer hoje, né? Tem várias pesquisas, várias pessoas hoje que buscam essas informações, pais, orientação parental. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui no Deu Bom. Muito legal estar aqui. Vai ser bem legal o papo. Mas antes de começar... Começar com a frase do dia, não? Frase do dia... A frase do dia é Taia Estúdio. Não é, galera. Seja o protagonista do seu próprio fracasso. Seja o protagonista do seu fracasso. Botei o próprio aí. Então vamos de novo. Seja o protagonista do seu fracasso. Essa é a nossa frase do dia. A frase motivacional. Eu queria que você desse o seu parecer sobre essa frase. Não, e é isso mesmo. Por quê? No momento que a gente é protagonista, nosso próprio protagonista, o fracasso ele faz parte da caminhada. Então... Não existe uma caminhada sem fracasso. Uma hora você vai ter que se dar mal ali. Né? E é isso. Porque saber, a partir do erro que a gente aprende e toma o caminho certo. É isso. E se você não for o seu protagonista, alguém vai fazer por você. Aí você nem vai saber se é fracasso ou se é sucesso. Exatamente. Agora, a pessoa ser coadjuvante da própria vida é complicado. Não é? Aí, meu filho, aí você tem que repensar a sua vida. Vamos trabalhar melhor isso aí. Mas é isso. Mais uma vez transformando uma frase lixo numa frase boa, E né? o convidado transforma numa reflexão maravilhosa. E depois disso, vamos falar dos nossos apoiadores, não é isso? Agora sim. Como vocês podem ver, a gente tá nesse estúdio bonitão aqui, diferenciado, um formato diferente aqui. A gente tá aqui aonde? No Thai Studio. Thai Studio, que abrigou a gente aqui, está com a gente aí nessa temporada. Eles funcionam aqui no Sudoeste, tá? É um estúdio novo que vocês podem fazer fotos, pode fazer vídeos, pode fazer videoaula, pode fazer podcast. Para ser mais objetivo, eles funcionam na 102, Bloco B, Sala 104. Já decorou, pô. Já decorei. Cara é bom, hein? Não sei nem o meu número. Ômega? Não. Fênix. Aí, pronto. Difícil Fênix. Então, já marca aí, galera. Já segue ele lá no Thai Studio, @ThaiStudio no Instagram. Já marca a sua hora. Tá querendo ressurgir das cinzas igual a Fênix e fazer um ensaio fotográfico? Ó, já tem lugar já, por exemplo. Isso. Olha o link. Você pegou o link? É isso. E vamos falar também da Porcs, né? Porcs Asa Sul. É só que importa, o resto não importa. Porcs Asa Sul que tá com a gente aí. A gente só indica essa. Você só vai na Porcs Asa Sul, não é isso? E eu só vou na Porcs Asa Sul e é isso. A melhor de todas. Tem chopp, tem uns hambúrgueres deliciosos, petiscos. Exatamente. Música. Não paga cover. Não paga cover, não paga 10%. O atendimento no balcão, né? Atendimento então, no balcão. Você escolhe, vai lá, paga e pega já. Isso, um lugar muito bonito, instagramável, bem legal assim de você tirar foto lá. E vou trazer outra dica, tá? Todo sábado, das 17 às 20 horas,
além de escutar um som maravilhoso, enfim, ver gente bonita, de repente até esbarra com a gente lá, que a gente sempre tá lá. Gente bonita tá lá. Principalmente no sábado, a gente sempre dá um pulinho lá. Não, calma lá, né? A autoestima do... Vamos analisar essa autoestima aqui, que pra mim tá mais ego do que autoestima. Mas... o chopp a cincão, né? Como eles divulgam, né? Chopp a cincão. Chopp de 10 chopp por cincão. artesanal da galera aqui de Brasília. Você vai encontrar vários rótulos lá. Artesanais de Brasília. Porcs Asa Sul. Exatamente. Porcs Asa, _ Asa Sul. Isso. E falar também da Saliência, a sua sex shop, que tem na Asa Norte, 708, 709. Conic, Alameda Shopping, Setor Comercial Sul, Edifício JK. Águas Claras, Edifício Le Quartier. Então, se você quiser dar uma pimentada no seu relacionamento, fazer uma coisa diferente, levar a gata também para um lugar diferente, né? Que na Asa Norte tem também ali. Tem um espaço lá instagramável, Saliência. sensual. É isso, Saliência, Comprar sua sex gelzinho, shop. comprar aquele, né? Dá um né? baragadão, Né? Na hora H. lá. É isso. Fala o nome do concorrente, né, cara? Acontece. Eles que se mordam. Tá com raiva, morde as costas. Exatamente. Né? Imperador. E é isso, galera. Siga a gente lá, curta, compartilha, @DeuBomBrasília. Me siga também, @Rodak. Siga o Neto. @Reginaldo Neto em todas as redes sociais. É isso. E siga a doutora Cristiane também. Dá o seu @ já. Cristiane O. Souza. Souza. Cristiane O. Souza. É isso. Então vamos começar o nosso papo, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que a gente já pode começar pelo começo, pra Vamos variar. começar pelo começo, Diga, a gente quer saber onde que você nasceu, de onde você é de Brasília Como mesmo. foi sua infância. Como foi sua infância. Vamos te analisar agora. Agora eu tô do outro lado. Exatamente. Outro lado do divã agora. Na verdade, eu sou carioca. Carioca. Nasci no Rio de Janeiro. Morei lá 28, 29 anos, né? E vim para Brasília. Foi 2021, então... 2001. Vai falar, pô, tem pouco tempo. 2001, então são 23 anos aí que eu vou fazer. Tô apaixonada por essa cidade. Na verdade... Sério? Não, tô brincando. Não, Brasília é muito bom. Eu gosto muito daqui. E cheguei aqui, assim, porque meu marido era militar, então veio transferido, né? E comecei do zero. Fui começando do zero e me encontrei aqui nessa cidade, assim, as pessoas, o ar de Brasília eu gosto do modo esse ar de seco, vida. né? Adoro, nariz sangrando na seca. Adoro. Bom demais. E lá é uma umidade que você sai do banho, nem parece que você saiu debaixo do chuveiro. No Rio é calor. Né? Um calor, assim, gigante, mas a qualidade de vida aqui me chamou a atenção e eu gosto muito daqui. Você teve algum choque cultural, assim, quando você saiu do Rio pra cá? Na verdade, Nossa. assim, um pouquinho, porque em termos de, assim, carioca ele fala com as paredes, né? Então, assim, a parede responde, ele conversa. Que a galera é mais fria. O pessoal mais, né, na dele e tal. Mas depois a gente vai aprendendo a conviver, puxa, papo. Mas acho que isso também era antigamente, né? Hoje em dia mudou muito isso. Mudou, assim. Quando eu cheguei, era um pessoal, assim, senti um pouquinho, mas... Depois, hoje, o pessoal muito... A galera já é mais receptiva, né? Sim, eu gosto. E como foi a sua infância no Rio, então? Então, minha infância no Rio foi, assim... eu morava em Irajá, né? Então, nos pagodes da vida, Irajá tá sempre presente, né? Eu morava em Irajá, minha mãe mora até hoje, né? Então, foi uma infância de classe média baixa, né? E uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, né? Que era que a única coisa que me poderia, né, de ter uma visão de futuro maior e tal, seria educação, né? Tanto é que eu sou apaixonada por ela até hoje, né? Sim. De estudar, de ver perspectivas novas de mundo, de vida. E assim foi, né? Você tinha alguém da família que já trabalhava nesse meio da educação? Não, ninguém, assim. Na verdade, eu eu fiz no Rio de Janeiro, bacharel em Química e licenciatura. E aí eu tinha... Diferente, né? Exatamente. Química, Na verdade, eu fiz o ensino médio no Senai. Então, já tinha o técnico, né? Exatamente. Que na época era maior, né? Se você ser ensino médio técnico, você já saiu com uma profissão. Sim.
E que a classe média baixa aquilo que queria trabalhar para poder, né, Sustentar, né? se sustentar. E aí eu fiz Senai. Meu ensino médio foi, na época, era 2º grau, ó. Eu fiz o curso técnico em Química Têxtil, que era química relacionada a tecido, né? Então, eu saí de lá. Quando eu me formei, quando eu terminei meu ensino médio, eu vim fazer um estágio em Goiânia. Fiquei bem pouquinho tempo, não me adaptei e tal, e voltei. Mas por que você escolheu Goiânia? Porque, na verdade, as empresas iam no Senai para buscar os estagiários, entendeu? Então, era assim, era muita empresa do Sul, porque era parte de toalhas, casting, Na verdade, a empresa, no mercado que a pessoa, né, estava se formando, ia lá e trazia. Exatamente, Então, no caso de tecido sul. Exatamente. E Goiânia ia muito, porque trabalhava muito com jeans, tinha umas fábricas de jeans, estonagem e tal. Então, eles buscaram e aí eu vim, fiquei, mas acho que eu fiquei uns 40 dias. Não se adaptou. Voltei para o Rio. E aí eu comecei a trabalhar numa indústria plástica. Então eu comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar. Comecei a faculdade de Química no Rio, né? Me formei. E comecei a trabalhar numa indústria plástica. E aí eu era de laboratório, então eu analisava, eu tinha que chegar umas 6:30 da manhã. Porque eu tinha que liberar os produtos químicos para a produção que começava às 7. Então você era responsável ali para liberar os laboratórios, exatamente. Então, uma parte de segurança? Não, mas é para saber se o produto químico estava dentro das especificações. Era um controle de qualidade. Então. Exatamente, do produto químico. E aí eu trabalhava e fazia faculdade. Depois, aí quando eu estava mais ou menos... Eu estava, na verdade, no início da faculdade, né? E aí eu já conheci meu marido. Que tá ali. Tá aqui, Joe, feliz. Já conheci meu marido, aí a gente casou, na verdade a gente amigou, né? Foi morar junto. Casar, né? Junto com fé, casado é. E aí... Juntar os panos, né? Juntar os panos, escova de dente. E estamos há 34 anos juntos. Legal. Vocês casaram ou vocês só estão... Só no civil, de calça jeans, cabelo molhado. É assim que tem que ser, Raiz, gente. Raiz. Eu aprovo isso. Casamento isso foi em 90? não. Nós fomos... Não ao casamento, 90. sim a juntar a cara. E aí a gente foi numa quinta-feira, nunca me esqueço, uma quinta-feira de manhã, calça jeans, tênis, cabelo molhado. Depois eu fui trabalhar e ele também. E aí estamos aí. E aí eu fiz a faculdade, terminei, né? Comecei aí logo depois nós casamos, eu comecei a procurar, fazer busca de outras coisas, né? E viemos para Brasília. Nós viemos para Brasília e aí tinha um porém, né? Aí nós tivemos um filho, né? Meu filho, ele começou com algumas características que a gente começou a perceber, né? E ele teve um atraso na fala, teve umas questões motoras. E aí eu comecei a fazer umas buscas, né? E fui apresentada, né? Comecei a dar aula. E aí comecei a entrar nesse mundo da educação. Então foi daí que você começou a entrar nessa área. Exatamente. De... E aí, exatamente. E aí eu comecei a... Nossa, que palavra difícil de falar. Psicopedagogia. Isso. E aí depois veio... Até o final do programa eu aprendo. E aí eu comecei a buscar, comecei a estudar e me encantei, né? Foi assim, eu me achei. Eu ouvi. Né? E aí chamar de disléxico. Ele não sabe nem falar a palavra de disléxico. Mas tudo bem. E aí eu me encontrei, assim, foi mesmo... Eu me achei e eu falei, gente, eu preciso ajudar outras crianças, eu preciso ajudar, né? Outros pais. E assim eu comecei. Fiz a psicopedagogia, fiz a psicomotricidade, que eu fui estudar área motora, né? Psicomotora.
Depois eu me aprofundei na psicanálise, então eu saí de um pensamento cartesiano, né, química e tal, Uhum. e comecei assim, né, foi uma busca individual minha, mas que eu tive que ralar para poder, né, entrar nesse. E Sim. foi muito, assim, para mim foi abrir uns horizontes assim fantástico. Começou uma coisa mais pessoal, assim, um interesse mais pessoal e que acabou virando parte da Isso, sua vida, né? Do seu exatamente. Aí trabalho. quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa universidade, Uhum. né? Eu fui trabalhar numa universidade, fui trabalhar com o reitor, e aí eu comecei a dar aula em faculdade, comecei a entrar mais nesse mundo da educação também, e aí me apaixonei, assim, sala de aula eu sou apaixonada até hoje, e, e fui estudar psicopedagogia. Psicopedagogia, a gente é especialista na aprendizagem, então a gente Uhum. trabalha todas as habilidades que envolvem o processo de aprendizagem dentro de um ser integral, né? E nisso envolve comportamento. Então, onde eu fui estudar psicanálise, né? Uma A coisa vai levando a outra, né? exatamente, a psicomotricidade. Uhum. E isso me trouxe uma evolução quanto pessoa Uhum. e um processo que hoje minha base de trabalho é com a inclusão. Legal. Então, eu trabalho com a inclusão. Então, eu defendo esse processo dentro da escola com unhas e dentes, assim. É Uhum. meu olhar assim para essas crianças, para esses adolescentes. E então hoje eu fui estudando, trabalhava dentro das escolas e depois eu montei meu espaço, né? Sim. Então, meu espaço é aqui no Sudoeste, é um centro multidisciplinar. E hoje eu tenho um apoio escolar, que aí é um atendimento individualizado, que tem um olhar específico. Eu Uhum. trabalho com as escolas, e trago assim como essas crianças, esses adolescentes têm a ensinar para gente, Sim. né? Então, eu trabalho muito com autista, né? Eu trabalho com os TDAHs, né? Que é os Uhum. transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, síndrome de Down. Então, a gente trabalha com né? N transtornos, síndromes. Uhum. E isso me faz muito feliz. Assim, eu gosto do que eu vivo todo dia. Eu digo que, assim, tem dias que dá vontade de sair correndo? Dá vontade de sair Imagino. correndo. Mas depois, assim, nossa, né? Bate aquele cansaço e tal, e depois você se renova e fala assim: não, é isso que eu escolhi, é isso Uhum. que eu quero, é Você isso fica que um pouquinho longe e você já sente falta, né? eu gosto, assim, Sim. né? Eu sou, então, em 2021 eu terminei meu doutorado, né, em ciência da educação e tenho meu projeto aí para pós-doutorado. E trabalho hoje muito na parte de leitura e escrita, né? Transtorno Uhum. de leitura e de escrita. E assim, é fantástico você estudar o ser humano, o cérebro humano, o desenvolvimento infantil, assim, Ao mesmo tempo que deve hoje. ser complexo também, né? Porque Cada cabeça é uma cada cabeça cabeça, é uma né? cabeça, tem que se basear numa média e por aí vai. É Eu isso. tenho uma dúvida, talvez seja um pouco mais técnica, mas eu acho que pode ter dúvida de muita gente pra gente poder Sim. explicar de um jeito normal, nada científico, né? Como é que, Pros leigos pros saberem, né? leigos, né? Pra Aham. gente, né? É. Como é que é o processo de. Vou citar o exemplo de um espectro autista. Desde o diagnóstico até achar o caminho para essa pessoa ter uma vida mais tranquila, para conseguir Uhum. viver bem, trabalhar, enfim. Como é que é esse processo? Desde a descoberta, desde a ramificação para saber de qual braço que é, né? Sim. E por aí vai. E falar um pouquinho também sobre o aspecto autista, que acho que tem camadas, né? Tem níveis, Nível né? de suporte, Aham. isso. Então, normalmente as observações elas começam muito na infância, né? Uhum. Então, como nós temos nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, então, por exemplo, o nível de suporte 1, ele é muito sutil. Uhum. Então, ele tem algumas características que nós temos, né? Um diagnóstico, um manual de diagnóstico, que é chamado DSM. Então, ali nós temos critérios diagnósticos e características diagnósticas. Então, para ele ter um relatório, ter um laudo, né, de TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele tem que estar inserido ali naqueles critérios. Uhum.
Quais seriam esses critérios? Então, por exemplo, é a parte toda de comunicação, Uhum. né? Socialização, né? Então, atraso na fala, transtorno no perfil sensorial. Então, são critérios que hoje, por isso que é espectro. Por que é o espectro? Ele é uma linha, né? Sim. Então, que ele tem ali várias características. Esses critérios, eles se ramificam. Uhum. E aí, você vai trazendo esses critérios e cada indivíduo vai se apresentando esses critérios de alguma forma. Então, por exemplo, socialização, né? Normalmente eles têm restrições. Eu odeio socializar, eu sou autista. Eu não gosto. Muita gente deve ter se perguntado, É. né? Não, mas é Em algum isso. Eu Assim, gosto muito de socializar com pessoas. e não pode vir, não pode Estou aqui olhar. obrigado, gente. Para de ser mentiroso. Tá tirando o olhar da causa. Não, mas é assim, é isso mesmo. Porque, por exemplo, aí todo mundo assim, olha, ele tem seletividade alimentar, então ele é autista. Não é. Tem que estar um conjunto, né, desses Não é critérios. só um fator, né? São vários fatores. Não. Então tem que ter um conjunto desses critérios, né, somado a todas essas características histórico para um raciocínio clínico, né? Então, ele é feito normalmente hoje, né, uma avaliação neuropsicológica, né, normalmente interdisciplinar, com vários especialistas, psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga e com o especialista médico, né? Então, feita essa avaliação e a observação, porque muitas vezes precisa de um tempo para se observar, para ser Um acompanhamento. Né? acompanhado. E a partir dali, dessa avaliação, é que é direcionado quais são os especialistas que há necessidade dele fazer terapia, né? Então, normalmente tem, né, a parte comportamental, né? Então, faz todo um acompanhamento de comportamento, acompanhamento dentro do processo de aprendizagem com o psicopedagogo, fonoaudiológico, que muitas vezes tem um atraso na fala ou tem na outra apraxia da fala, né? Dificuldade o de contexto falar, de né? fala, exatamente. Parte de terapia ocupacional, então toda a parte motor e sensorial, psicomotricista. Então vai depender muito da especificidade de como esse espectro se apresenta em cada um, entendeu? Então, por isso que a gente fala assim, é uma avaliação que a gente não pode banalizar, né? Então tem que ter um critério mesmo de observação. Tem muita gente que hoje em dia ela se descobre autista. Parece que, tipo, não sei o que tá acontecendo, mas antigamente era mais difícil, né? Hoje em dia você assim, tem né? muito adulto que se descobre autista. Falando da nossa geração, né? Aham. Geração anos 80, 90 ali. Eu acho que passa muito, e a doutora pode, né? Falar pra gente se é isso mesmo. Passa muito por essa questão da época ser diferente. Eu Não acho que tinha antigamente era mais diagnóstico, difícil não diagnosticar, tinha uma visão voltada pra Exatamente, isso, né? exatamente. Semana passada, uma grande amiga minha, tem a minha idade, 34 anos, foi fazer uma consulta de rotina, foi fazer uma terapia, alguma coisa assim, que tinha tempo que ela não fazia, e aí ela Se respondendo as perguntas, aí a psiquiatra falou pra ela, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Você acha que você se encaixa nisso aqui? E aí ela foi se descobrindo, eu não sei o nível, mas... Então é muito comum hoje em dia, né? Os jovens Muito. adultos, né? Exatamente. Que antigamente não era diagnosticado, porque antigamente era mais difícil, mas hoje em dia já tem esse diagnóstico e já se descobrem como autista, né? Exatamente. E às vezes é muito comportamento assim que eles tinham, que tipo, não fazia sentido, hoje em dia sabe, pô, eu fazia isso por causa disso, porque eu É isso. né? E é bem isso. E justifica muitas vezes, né? Ele sempre foi dado como esquisito, né? Antissocial. Pessoa de poucos amigos, não gosta de gente. Exatamente, né? Então, por exemplo, Sempre não era sai... pejorativo, né? Exatamente. Não sai, por exemplo, não come em restaurante porque tem questões, né? Às vezes... Aí era o fresco, né? Tipo, ele era Exatamente, porque fresquinho. às vezes nem é uma seletividade alimentar, mas um distúrbio mesmo, então não come mesmo. Então tem umas coisas, por exemplo, não come nada que for verde, não come nada com textura, né? Algumas Eu conheci uma mina que era texturas. assim, não comia nada verde. Então tem algumas coisas Esquisito. que justifica, e muitas vezes, gente, esse laudo é libertador. Sim. Porque... Foi exatamente o que minha amiga me falou. Não é? Ela com 34 anos de idade, É. Porque você se sente ela falou que diferente de todo mundo, ela né? se entendeu. Patinho feio. Porque ela, exatamente, ela falava,
eu gosto de música, eu gosto de escutar um artista, mas eu não quero ir no show dele. Porque tem muita gente, porque Exatamente. eu prefiro ver de casa. Eu já ganhei Exatamente. ingresso de presente e não vou, porque minha cabeça diz que não é normal. Aí agora ela falou que ela tá se redescobrindo, né? Porque agora ela tem um laudo que e bate Tudo com se tudo encaixa, que ela... né? bate com tudo que ela É a viveu pecinha que faltava ali pra só que encaixar. ela não sabia o que era. E muitos, porque a gente tem o TEA, normalmente com nível de esporte 1, com uma habilidade superior cognitiva. Então, normalmente, eles têm hiperfocos, Sim. né? E aonde eles colocam o processo ali do hiperfoco, eles vão a fundo. É e bem a eles sério, né? Que eles viram e aí, especialistas naquele assunto. exatamente, expertise naqueles hiperfocos. Tem até aquela Então, série The Good Doctor, né? Sim, isso, do médico é médico bem do médico, inteligente. exatamente. Então, todo mundo fala, assim, normalmente quando eles querem aprender, eles são, assim, diferenciados mesmo, né? A minha companheira, ela é professora, né, de fundamental e médio, e ela tem um aluno na escola, enfim, que ela leciona, tem a inclusão, né, os alunos, não tem separação dos alunos, né, como a gente tem escola que... A gente sabe que tem escola que faz isso. E ela tem um aluno que o hiperfoco dele é dinossauro. E ele sabe tudo. Ele sabe o tamanho da pata de um maldito dinossauro que morreu há 40 mil. E ele sabe a cor da unha. Ele virou especialista nisso. E o pior é que a gente passa por uns apertos assim, né? Então, que era tudo de fundo do mar, né? Então, aí ele fala assim, você sabe o que tem embaixo do mar, não sei das quantas? Aí eu falei, vamos pesquisar? Aí ele... Mas embaixo, não sei o que, não sei da conta. Vamos pesquisar. Ele, tia, tu não sabe nada, não, é? Já passa de burro. Ele te coloca na parede ainda. Aí eu falei, olha, isso aí a tia não sabe. Então, o hiperfoco ele é uma característica do grau 1. Não, tem. A maioria deles tem, um né? hiperfoco. Tem, mas o nível de esporte 1, assim, eles vão a fundo nessa questão, muito quando eles têm um interesse, uma área de interesse. Alguns que se apresentam com um cognitivo acima da média, então eles vão ali, né? Então, por exemplo, a área de interesse por skate. Então, eles sabem como essa roda é feita, qual é o melhor material da roda de skate, Por aí a vai. madeira, entendeu? Máquina de lavar. Então, qual é a melhor marca, como é que faz. Viram especialistas viram no assunto, especialistas, né? sim, exatamente. E é o que a gente fala, assim, são desafios, são muitos desafios para eles, para a família, né? Então, eu conversei, né? Eu tenho um podcast também, né? Cognitivamente falando. E aqui também, né? E aqui... Vamos fazer propaganda do TAI. TAI Studio. Isso. E eu fiz um episódio, com uma mãe atípica, né? Ela falando, exatamente, você perguntou assim, por onde que vai, né? Depois do diagnóstico, né? Então, Qual o que a gente fala também, porque assim, não vem roteiro, né? Não vem roteiro. Sim. E como o espectro são várias características e elas se apresentam na individualidade de cada um, então todo mundo fala assim, precisa de uma terapeuta ocupacional. Nem sempre, vai depender da especificidade de cada um, né? Sim. Então, e é isso, assim, a mãe atípica, ela está sempre em busca de, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Até porque, assim, cada momento, cada fase do desenvolvimento tem uma necessidade, Sim. né? Vai tendo um processo. E então, essa busca e é onde eles esperam dos especialistas esse apoio, essa orientação, né? Que não é fácil muitas vezes, porque envolve também questões financeiras, né, sociais. Então, assim, tem várias Nem sempre questões. É acessível, né? Nem sempre é acessível. Então, hoje, assim, o que eu vejo muito, que além dos meus atendimentos, né, em consultório, mas o divulgar isso, né? Então, hoje, o que eu falo, assim, hoje eu trago para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, para profissionais, assim, esses temas transversais, né, que possam abrir os olhos de todas as variáveis possíveis dentro do processo
que tragam um conforto para essa família e para Sim. esse próprio sujeito, Uhum. né? Porque, vou dizer para vocês, assim, não é fácil. Dia a dia não é fácil. Mas eu digo que eles são, assim, encantadores, né? Sim. Então eu convivo com isso diariamente e, assim, é muito, muito gratificante quando a gente vê desenvolvimento, quando a gente vê conquista, sabe? A gente tem, por exemplo, no processo da adolescência, umas questões emocionais, começa Uhum. uma Deve ser autopercepção, mais difícil, né? comparação, A adolescência. exatamente. Porque Já é difícil a adolescente, né? Então, Aham. tem um espectro, e imagina assim, né? Porque a pessoa, enfim, continua crescendo, ela continua evoluindo, né, como ser humano, no ciclo da vida do ser humano, e o espectro vai junto, né? E aí, como é que vocês conseguem analisar e guiar, por exemplo, uma mãe ou o próprio paciente nesse sentido de, tipo, olha, agora as fases estão mudando, mais responsabilidades, porque você falou dos níveis, né? Uhum. Imagino que no nível de suporte 1 que seja mais tranquilo. ele não precisa, por exemplo, ele é funcional, ele não tem precisa uma de um vida mediador o tempo tranquila, todo, social. exatamente, Uhum. entendeu? Então, o nível de suporte 2, ele já tem algumas coisas que ele precisa mesmo de suporte, né? Uhum. E o nível 3, normalmente, é de suporte 100%, Sim. né? Então, ele precisa de uma mediação ali o tempo inteiro, né? Então, mas isso aí, essa orientação que você falou, vai muito na hora que vai aparecendo, sabe? Não tem como a gente prever, porque às vezes a gente subestima, ou será que ele Aham. vai conseguir? Daqui a pouco Sim. tá Tá fazendo aí, já. tá fazendo, né? Então, a Então é um gente precisa. acompanhamento mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Não tem, é acompanhamento mesmo. E que a gente fala assim, as terapias, elas são muito importantes. Uhum. São muito importantes para eles, para famílias, orientações parentais, o que fazer agora, o que faz Sim. agora, o que faz depois. E aí eu acho que é muito legal quanto equipe, assim, por exemplo, tem momentos que eu digo, olha, eu acho que agora o momento não é mais a minha terapia, eu acho que agora é essa, Uhum. sabe? Então, Mudou de foco ali, é né? isso, Mudou de... entendeu? A gente começar a dar as prioridades para a gente poder entender Uhum. aonde que essas variáveis estão aparecendo para poder, essas habilidades fragilizadas estão aparecendo para a gente poder trabalhar. E eu sei que pode ser uma pergunta besta, Não, nada, mas nunca. eu acho que é uma Não dúvida. existe perguntas bestas. Mas Não, eu acho que exatamente. é uma dúvida de muita gente. Eu já tive essa dúvida, depois eu consegui pesquisar, enfim, conversar com Uhum. pessoas e me responderam. Mas eu acho que é legal ilustrar pra galera, que é uma coisa que também se tornou muito visível nos últimos anos, que é, por exemplo, o uso do cordão. E a diferença de cada um, né? Acho que isso é legal até pra pessoa, enfim, que não conhece ninguém com espectro, ou não tem contato, não pesquisou, de entender, né? As diferenças, o uso, por que você tem que sinalizar, enfim. Isso. Então, hoje nós temos o cordão, que é do autismo mesmo, que é um quebra-cabeça, né, colorido. E nós temos o cordão girassol. Girassol, né? Então, o cordão quebra-cabeça é específico do autismo, né? O girassol são os que não são aparentes. Então, por exemplo, uma pessoa com diabetes pode usar o girassol. Porque ali está trazendo uma informação. Entendi. Né? Então, hoje tem até tipo uma alguns visão, crachás. perda da visão, pouca visão. Passou mal, às vezes está ali, tem um QR Code, às vezes hoje tem um pessoal que faz o cartão, tem um QR Code, você lê. Está ali a medicação que toma, para quem ligar, para quem, entendeu? Aquele, então... você viu, sabe quem é o Dileira, que tem o Tourette? Ele tem tatuado o QR Code. Exatamente. Então, isso assim ajuda a identificar, porque, por exemplo, às vezes um autista, por exemplo, nível de suporte 1, não tá na cara dele, não tem, não dá pra né? Características físicas, mas, por exemplo, às vezes ele se desorganiza com barulho, né? Uma hipersensibilidade auditiva, uma irritação e tal. Então, por exemplo, às vezes uma fila grande de algum, né, dentro do processo. Então, isso ajuda. Sim. Então, esse cordão ele veio para ajudar nesse processo de identificação mesmo. E eu acho muito legal, assim, né? Porque às vezes
você não vê, né, a olho nu, vamos dizer assim, fisicamente, né, mas precisa às vezes de suporte. E agora foi aprovada uma lei na Câmara que cão-guia não é mais só para cego, né? Para qualquer tipo de A gente já viu isso fora do país. Fora do país já tem um tempo. Então, Animal de esporte, né? isso. Inclusive teve um filme agora que no Lugar Silencioso, o início, a protagonista, ela tem um gato, é um gato de suporte, ela passa o filme todo com que ele. é afetivo, né? O suporte Exatamente, afetivo dela. Porque ela evita ela de ter crises, né? Então... E aquele gato tem alguma coisa ali, viu? Porque... não, mas aí no filme depois se rola, né? Não, mas, por exemplo, as crianças, às vezes, vocês veem, tá com um brinquedinho na mão, né? E é exatamente um suporte, né? Uma autorregulação. Então, é uma segurança. Sim. Então, eles têm... É um lugar seguro ali, né? Às vezes a pessoa nem tem não tem, tipo, uma deficiência, assim, mas ela precisa daquele suporte, assim, pra ela ficar mais calma, mais tranquila, né? Ficar mais... Isso. E eu acho que a gente hoje tem legislações, nós temos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que traz esse suporte sensacional, né? Hoje tem aí um parecer hoje pro autismo, né? Parecer 50 aí que tá causando os comentários, mas hoje a gente tem, então eu acho que isso também se apresentou à sociedade esse sujeito. Então o nome hoje deficiência, antigamente era só para deficiente físico, né? Então, aparente, né? Exatamente. Então hoje a palavra deficiência, o nome deficiente, ele é muito mais amplo, né? Então eu acho que é isso, a apresentação para a sociedade desses sujeitos, eu acho que, assim... Sim, aí hoje, né, você pega deficiência motora, deficiência cognitiva e por aí vai, né? Antes a deficiência era só promotora, né? Só física, né? Visual, auditiva, né? E aquela perceptível ainda, né? Exatamente. Então, hoje, eu acho que a gente já precisa ganhar ainda muito espaço, mas a gente já ganhou. Eu acho que é um dia de cada vez, né? Então, hoje, dentro da escola... Eu acompanho, enfim, tenho alguns amigos, né, com espectro, mas também dessas mães que vão descobrindo, né? E tem uma amiga nossa, a Bruna, que tem um filho, o Theo, beijo pros dois, inclusive. Ela tá, por exemplo, no processo de mudar de casa. O nível de esporte dele é bem mais alto. E ela só vai conseguir mudar pra casa nova quando o quarto da casa nova for idêntico ao quarto que ele cresceu na casa antiga. Ele acha que, se não me engano, ele tem 7, 8 anos, então ele... Tem um apego, né? Mudança de rotina. E aí, assim, ela fica levando ele na reforma do quarto, e assim, a casa tá pronta, mas enquanto ele não conseguir dormir no quarto, ela não pode se mudar. Então, assim, tá uma confusão, ela tá pagando aluguel antigo e tá na casa nova, e ele vai e fala, a tomada não era aqui. Aí ela tem que mudar a tomada pro lugar que era igual. Aí o quarto é um espelho do quarto que ele tá agora. Que é o quarto que ele viveu. E ela, enfim, eu acompanho muito a luta dela, assim, pra poder... no dia a dia mesmo, assim, de tipo, hoje a psicóloga dele me falou isso aqui. Hoje na escola me ligaram por conta disso aqui. E é bem isso, assim, a rotina muda, eles têm que ter previsibilidade. Então, por exemplo, vai viajar, então já mostra para onde que vai todo um processo. Vai sair, vai mudar, vamos pro shopping, nós vamos pro shopping no sábado. Amanhã nós vamos pro shopping. Então, trabalhar a previsibilidade, a rotina para eles. Já tem que estar preparado, tem que ter um entendimento daquilo que vai acontecer já. Tudo. Então, assim, por exemplo, muitos assim têm essa inflexibilidade, esse enrijecimento comportamental. Às vezes eles passam a usar só algumas cores, alguns tipos de roupa, de sapato, né? Então, é bem assim. É o que eu falo, assim, essas mães, elas são as heroínas, assim, são fantásticas, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, porque emocionalmente também não é fácil. Envolve toda a família, né? Todo. E aí traz nesse processo, assim, se muda, assim, desorganiza ele depois para organizar novamente. Alguns meses tentando fazer essa transição e não tá conseguindo ainda, porque ele reparou em tudo. O quarto dele, acho que é o lugar seguro dele. Então ele sabe detalhes. Olha, aquela folha ali são 4, não são 3 pétalas. E por aí vai. Ele tem uma memória fotográfica. Normalmente eles são detalhistas, assim, sistemáticos.
né? E são enrijecidos em... A inflexibilidade, esse enrijecimento atrapalha bastante nesse Sim. processo social, Sim. né? Então, às vezes, eles... jeito de... Só pode sentar naquele lugar do sofá, naquele lugar da mesa. O prato tem que ser o mesmo, né? Eu tive um paciente que a mãe desesperada procurando o canudo do copo de leite, porque o canudo quebrou e ele não aceitava Não outro podia ser canudo. outro, né? E Tem que ser aí vai aquele grupos canudo. de WhatsApp, aí vai para internet para tentar Uma comprar, luta, né? ver quem tem. Então, assim, assim, na verdade, esses grupos ajudam, porque se unem, uma Sim, vira uma ajuda a rede de apoio, outra, né? vira uma rede de apoio. Então, tem uns que só comem com a mesma colher. Então, Sim. é bem, assim, esse enrijecimento mesmo, né? Você tem uma pergunta? A Fernanda tá ali levantando a mãozinha. Faz aí a pergunta. Tem. Aham. Não. Precisa que a gente repita aqui? Aí. Primeiro, se tem alguma ligação genética. Uhum. Tem. Normalmente, quando a gente vai no histórico familiar, e muitas vezes, muitos pais, muitas mães descobrem que é Que são após o laudo do através do filho. filho, né? E qual que é a Entendeu? segunda, Interessante. Fernanda? Se ele adquire. Não, já. Ah, se ele é Não, já nasce. hereditário, é isso? Não, se ele Ah, não, pega, se ele características. pega, entre aspas. Não. Na verdade, essas Ele pega é muito características. vulgar. Por isso que eu botei entre aspas Pega. aqui. Na verdade, assim, não, ele já vem com essas características, né? Em alguns Já vem de momentos, fábrica. eles essas características começam a aparecer, né? Então, muitas vezes. Desde cedo, assim, geralmente, né? Normalmente, Tem uma assim, média? não. Tem como desenvolver mais às vezes, tarde. muitos, por exemplo, eu já vi vídeos de meninos que chegam lá com 4 anos de idade, praticamente eles não falam, e com 2 anos e meio a mãe tem vídeo que o menino conversava, falava, Uhum. né? Então, em algum momento, essas características vêm e se apresentam, entendeu? Entendi. E aí, assim, o gatilho que isso aí ainda não... Mas é genético. Normalmente você vai lá, vai fazendo uma busca e vê. E falando um pouquinho, doutora, você falou pra gente dessa falta de repente, de acessibilidade de uma mãe, de um pai, enfim, que descobriu né, o diagnóstico do espectro no filho, enfim, ou em algum parente, alguma coisa assim, e às vezes não sabe pra onde ir, mesmo que seja na rede pública, mesmo que... Uhum. Você tem alguma dica, qual que é o caminho? Tem um site que você pesquisa, ou no- tem que ir no posto, Aham. como é que é? Normalmente é o pediatra, né? Dependendo da idade, né? Normalmente eles vão no neurologista, num psiquiatra infantil, né? Que normalmente começa a apresentar. Então, muitas vezes começam ali a caminhada pela pediatria, né? Uhum. E depois eles vão Dando os encaminhamentos. dando os encaminhamentos, entendeu? Quando eles percebem, eles vão dando os encaminhamentos. Então, aí elas mesmo vão encaminhando para uma fono para ajudar Uhum. na fala, né? A parte motora, aí terapia, socialização, então aí pede para a escola, a inserção na escola. Então, eles mesmos vão trazendo e vão acompanhando. Eu tive gêmeos, né? E eles nasceram prematuros. Então, eles desde pequenos, eles têm um acompanhamento, eles foram matriculados na escola de acompanhamento precoce, né? Aham, estimulação precoce. E eles foram tendo todo o acompanhamento. E aí, tipo, tudo bem, né? Nunca foi. Nunca diagnosticaram nada, nunca deu nada. Mas eu vi, assim, eu percebi que, tipo, o Matias trocava. Parecia o Cebolinha, trocava R pelo L, alguma coisa assim. O Bernardo também tinha um atraso assim. Mas, assim, não sei se foi por causa por eles serem precoces, né? Que desenvolveram um pouquinho mais tarde do que deveria desenvolver. Mas hoje eles estão assim, precisa ser tranquilos. considerado, né? Aham. Porque os prematuros Sim. têm ali um arco de observação diferente. E essa questão do Cebolinha também é uma outra observação bem importante. Porque, às vezes, tá uma expectativa, às vezes, da família também, né? Porque, por exemplo, o R e o L são os últimos fonemas. Então, eles ficam Cebolinha por mais tempo mesmo, né? Então, eles adquiriram um pouquinho mais tarde. E os prematuros, de repente, ainda levam um pouquinho mais. Então, isso tem que ser considerado. Ainda tem isso, então, né? Tipo,
por eles serem prematuros, então isso seria uma fase normal deles mesmo. Desenvolvimento normal. Exatamente, isso é considerado. Tanto é que nas avaliações, os inventários de desenvolvimento infantil, a gente precisa considerar a prematuridade para fazer lá o cálculo. Tem uma idade, Entendeu? né? Exatamente. A idade. Não sei como é que eles falam, a idade real e a idade que eles. Isso, a cronológica, né? Isso. E a desenvolvimento. Então, assim, tanto é que é considerado prematuridade, tem que levar em conta, entendeu? E hoje em dia, assim, você acha que hoje é diferente de antigamente, porque antigamente as crianças tinham autismo, TDAH, e a gente não conseguia diagnosticar. E hoje a gente consegue mais fácil. Escuro né? ainda, né? Na verdade, Você acha que aumentou mesmo, né? mais ou porque a gente não conseguia diagnosticar antes? Quantos, né? Hoje, por exemplo, a gente vem com, se a gente pegar ali evasão escolar, né? Então, nossos avós, tios... Eu acho que eu tinha um TDAHzinho quando eu era mais novo. Tinha não, que a gente não né? tem. Não. Eu tenho ainda. Então, por exemplo, a evasão escolar antigamente era muito alta, até porque se dizia, né? Ele é preguiçoso, não quer estudar, Sim. né? A evasão escolar era muito alta. Porque é exatamente isso. E se você pega um histórico de pesquisa do TDAH, ela não é recente. Mas não se via com essa... Não era popularizado. Não tinha essa denominação, Exatamente. Era Então... chamado de burro, né? O menino era burro. E aí Sim. ele não dava, não conseguia no processo, né, do sistema escolar, e ele saía. E o pior é que ia assim, trabalhar cedo, a né? criança que tinha isso era chamada de burro, não tinha, era tipo humilhada pelos pais, né? Porque falavam, pô, esse menino não vai aprender nunca. Não era tratada. Então piorava ainda mais a situação da criança, né? Antigamente. Porque a cabeça ainda tinha que lidar com a rejeição. Bullying, com a rejeição e tudo mais. E só um ponto, só pra não perder o fio da meada. E aí hoje a galera fica falando, tudo agora é TDAH, tudo agora é autismo, tudo agora é algum transtorno, virou meio que uma né, desculpa, não sei o quê. Isso é uma bengala, né, pra poder... um monte de letrinha, eu digo, graças a Deus que a ciência hoje colocou letras, né, em muitas características que... Exatamente. Então, eu acho que o cuidado da banalização tem que ter mesmo. Eu acho que o diagnóstico ele tem que ser... Porque tudo é meu TDAH, não sei o quê. Às vezes nem é isso. Pejorativo, né? Exatamente. Tem que ser preciso, tem que ser, né, mesmo ter responsabilidade. Mas hoje a gente vê que realmente, assim, muita gente que sofreu e aí, por exemplo, o diagnóstico é libertador. Sim. E o do TDAH mesmo, né? Então, muitos adultos, por exemplo, que penam, às vezes, até em relações, né? Porque, por exemplo, deixa de pagar a conta, esquece o aniversário da esposa e do esposo, e, assim, esquece coisa tudo, simples, né? simples do dia a dia, né? Que realmente ele fala assim, uai, né? Então, em vez de jogar a casca de tangerina no lixo, joga a carteira, depois ele procura a carteira onde tá, né? Então, fala assim, uai, se eu fui jogar a casca de tangerina, por que tá em cima da mesa? Opa, joguei outra coisa. Mas isso não pode acontecer com qualquer pessoa? Pode, então. mas isso a frequência com que acontece e o histórico, né? Dela, numa anamnese, você consegue aí gerenciar esse caminho, uma coisa entendeu? É você chegar em casa num dia estressante e faz isso uma vez. Exatamente. Outra coisa é você num dia normal fazer isso. Por exemplo, assim, um marido de uma que toda vez, assim, né, recorrente, ele tranca a chave do carro dentro do carro. E aí ela tem que salvar ele. Reserva já. Entendeu? Então, assim, são coisas frequentes. A pessoa ter dinheiro na conta, mas ela só paga a conta atrasada. Então, até porque, e aí a gente vai, né? Não cria estratégia, né? Não consegue criar estratégia e nem se percebe muitas vezes nisso. Aí vai para uma relação, porque às vezes pai e mãe falam, esse menino é distraído, desastrado, né? Então, tem todo um histórico, uma anamnese que é feita para poder se chegar nesse diagnóstico. Mas, ou seja, assim, é importante você diagnosticar para você saber como tratar, como lidar com a situação. É isso, né? E a avaliação é isso. Então, por exemplo, normalmente o TDAH depende, porque o TDAH nós temos predominância desatento, predominância combinada, que é desatento com hiperativo. Então, ainda é aquele... E assim, isso também serve de alerta pro pessoal.
só fala, eu acho que eu tenho TDAH, mas também não vai lá e não faz o diagnóstico, sendo que isso aí poderia te ajudar, inclusive, no seu dia a dia, né? A te colocar num trilho para poder viver melhor, né? E eu acho que isso, por exemplo, num processo de adulto, assim, quando ele quer se melhorar, ele não usa isso de desculpa, de justificativa, ele vai em busca de melhora, Sim. né? Da terapia, ajuda, da né? estimulação cognitiva. Então, isso é importante. Então, normalmente o adulto vai. Normalmente a criança e o adolescente usa mais de muleta. Ah, tô tirando nota baixa porque eu sou TDAH. Pois é, esse é o perigo, né? Da galera. Da justificativa, entendeu? Então tem mesmo. Então é menino, né? Então vai usar todos os artifícios que vão ter. Mas o adulto normalmente vai em busca da melhora. Ele vai em busca de se melhorar, entendeu? Então, e eu falo assim, o diagnóstico ele é importante. A informação, a formação, a inclusão escolar, a formação de professores, né? A informação para a sociedade, isso é importante, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui, gente, é de domínio público maravilhoso. Porque muitas pessoas não têm acesso. Elas ouvem falar, né? Como dizer, você ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Isso quando não é informação que eu não tinha. Por isso que eu sempre peço para... explica isso aqui pra gente de uma forma normal, né? Não, fora do científico, porque quando às vezes vai procurar algum material sobre na internet, é muito científico, técnico, né? É muito técnico, né? Cheio de termos que... E aqui a gente tá pedindo pra você jogar real, falar, na prática, funciona como? Funciona como você explicaria pro Rodrigo? Aí pronto. Mas é isso, assim, e eu acho que é muito acesso. E hoje a gente tem muita coisa, mas muitas vezes não sabe nem onde buscar. Então, quando a gente vem, assim, de uma página que traz essa informação, isso é a intenção também do meu podcast. É isso, trazer temas transversais que informem a população, informem a sociedade, que muitas vezes elas não fazem porque nem sabem fazer, porque não estão informados, né? Sim. Então, é bem isso, assim. Não tem como cobrar da pessoa uma coisa que ela não sabe fazer, né? E aí vem, assim, a ignorância no sentido da palavra, de falta de informação mesmo, né? Então, não sabe como tratar, como ver, como falar. Então, eu tô com uma dúvida aqui. Eu fiquei do episódio todo aqui rosqueando isso aqui, abrindo e fechando. Eu tenho algum transtorno? Marca uma avaliação pra ele. Vai fazer uma avaliação, vamos lá. Já 39 anos atrasado, mas... Ai, vou fazer a avaliação. Às vezes eu tenho um toque, né? Alguma coisa. Que ela deve ir em festa de amigo, família, que o pessoal deve perguntar pra ela de... faz... É que nem comediante, quando... conta uma piada pra gente aí. Né? Me analisa. Me analisa. Mas marca horário aqui, ó. O cartãozinho tá aqui, marca horário. É muito, assim, quase consegui um laudo agora, você tá atrapalhando. A gente vê, assim, as pessoas tentando buscar informações sobre ela, autoconhecimento, né? Antigamente, e hoje, por exemplo, o fantasma da terapia, né? Psicólogo, psiquiatra, hoje, né? E a gente vê isso como autoconhecimento. E é muito importante isso. E a partir de quantos anos a pessoa pode fazer terapia? Tem restrição? Não, hoje sim. Psiquiatra, acompanhamento, né? Psicólogas infantis, assim, às vezes 2, 3 aninhos, né? Já faz, né? Fernanda tá ali, ó, coçando a mão. Ansiedade e depressão na infância. Como lidar? Então, aí isso tudo vai muito de um histórico, que é outra coisa também, né? Que os adultos falavam, você é novinho, você é novo demais pra ser estressado. Você é muito novinho, você não tem estresse, você não paga conta. Então, isso é busca bem mesmo ali dentro do acontecido, né? Pode ter N situações que vão trazer uma depressão infantil, né? Uma ansiedade. Então, isso tem que ser avaliado pelo psiquiatra, normalmente, né? E normalmente ele é cuidado pela psicóloga, né? Então, psicólogo infantil, aí tem N situações que tem que buscar. Porque, assim, tem depressão infantil, a pandemia trouxe muitas crianças. A pandemia, muita gente descobriu, né, que estava num quadro depressivo. Muito, exatamente. Crianças muito ativas, né, que tiveram que ficar dentro de um apartamento de 40, 50 metros quadrados, né? Então, e também assim, imagino que
tenha tido muito caso, por exemplo, de... porque, né, na época da quarentena, todo mundo teve que ficar em casa, né? Às vezes, os pais que não percebiam algum transtorno, alguma coisa no filho, né? Que não de repente não passavam tanto tempo com o filho. Tanto. E ficando esses 30, 40 dias, né? Acabaram percebendo nuances de algum espectro ou de alguma depressão, alguma coisa mais pra E esse foi sentido, muito né? engraçado que logo depois, sim, foi 2021, né? Na verdade, início de 2022, eu recebi uma criança com 4 anos que uma das características, normalmente, né? Eles não falam na primeira pessoa. Então, eles falam, né? Eu falo assim, a Cristiane quer água, né? Não falo eu quero Fala na água, terceira né? Pelé, pessoa. né? Pelé, o Exatamente. Fala na terceira pessoa. Terceira pessoa. Exatamente. Pelé E tinha aí isso, chegou um porque a escola encaminhou, porque ele falava, né? Fulano quer água. E aí mas as outras características não apresentavam, né? E aí ele passou, a mãe era de risco, né? Em termos de saúde, então eles passaram 2 anos, os 3, pai, mãe e menino, dentro de um apartamento. Nossa. 2 anos. Não. Saía assim muito pouco. E o que ele ouvia dos 2 aos 4 anos? Vamos lá. Joãozinho, você quer água? Você quer? Joãozinho Você quer? aprendeu a falar assim. Ele era você e o Joãozinho. Então não era uma característica. Né? Foi só um Então, aprendizado Ele ali meio que mesmo. copiou, né? de 2 anos, né? Então, ele era você e o Joãozinho. Sim, entendi. Entendeu? Então, tem essas questões ambientais que precisam ser avaliadas também, né? Porque senão aí é onde você entra tudo, É a coloca socialização tudo da dentro criança ali, do né? bolo, Você entendeu? acha que tem uma geração pós-pandemia, ou uma geração de pandemia, ela é uma geração diferente de uma geração anterior? Eu falo por conta desses problemas novos, né? Entre aspas, do lockdown. Hoje eu acho que já diminuiu bastante, assim, por exemplo, hoje ele não fala, ele fala que eu quero, então aprendeu, a escola, o processo social da escola foi muito legal, de aprendizagem e tal, né? Eu vejo hoje no processo de aprendizagem um gap muito grande. As crianças no processo de alfabetização, escola online, assim, tem muitas crianças que é perfil, né? Pegar e tal. Mas a gente vê hoje muitas crianças com dificuldade de aprendizagem por ter ficado com esse gap mesmo, entendeu? Então, E hoje você a gente acha vê que celular, tecnologia hoje Eu em ia falar dia isso, a geração das atrapalha? telas. Quem já nasceu atrapalha, com a tela na mão. atrapalha muito, assim, principalmente comportamento, assim. Hoje nós temos muitas pesquisas, né? Tem pesquisas, assim, comportamento inadequado, né? Eu não gosto muito de dizer agressividade, assim. Comportamento inadequado, tudo é a tempo e a hora, tem que ser na hora. Imediatismo egocêntrico. Os meus filhos eles não conseguiam assistir quando aparecia aquela propaganda do YouTube. Que Já tipo, que fica segundos, nervoso. aí já fica, pai, pula. Fica nervoso pra pular. E a gente tinha que esperar 30 segundos de intervalo antigamente. Pois é. E assim, uma coisa que, falando do imediatismo, você pega até pelo tipo de conteúdo que é produzido, que são conteúdos muito rápidos, muito objetivos e muitas vezes, tô generalizando, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Muitas vezes rasos de conteúdo. Então é um produto objetivo, rápido, pra dar play, né? Pra dar view, mas conteúdo fraco, né? Porque é só pra alimentar o entretenimento e não, de repente... satisfazer o cérebro ali na hora. Não alimentar o cérebro com alguma coisa mais interessante. E o outro ponto era... Você falou, a gente tava falando dessa geração das telas, tem muito pai por aí que usa isso de bengala, né? Sim. Tá chorando, dá na mão, né? Crianças novinhas, bebês ali com ano, iPad, né? Fica ali. E já pulando o vídeo, já escolhendo o que quer assistir com 1 ano de idade. Então, assim, e criança a gente fala... já nasce com chipzinho, né? Que já sabe mexer tudo já. Tem até uns memezinhos aí, né? E assim, não é tirar, mas a gente saber dosar. Sim. Entendeu? Eu acho importante também ter o contato. A vida dele vai ser muito mais tecnológica que a gente. Até porque senão ele também tá antissocial, né? Os amigos vão falar Exatamente, tá tudo na tela, né? Exatamente, então também não Só é tem que tirar. moderar. Exatamente. Então, eu vejo muito isso da bengala, assim, e me dá uma agonia, porque às vezes a criança nem quer, mas o pai, não, toma aí que eu vou fazer isso aqui e você fica aí. Vira mais... É tipo a chupeta de hoje em dia.
Isso. Antigamente a gente tinha bem aí. chupeta, hoje em dia a gente tem o E celular, a gente a tela. vê alguns jogos, assim, algumas atividades mesmo, que atiçam e deixam o cérebro numa velocidade muito alta. Então, tudo que, por exemplo. E tem abstinência, tá? Tirar, fica bravo, Fica. A gente fica. sente, imagina É, quando o celular descarrega ou É. fica doido, Você né? vai Tá- pra rua, você tem que internet, ter... você vai pra rua com o celular acabando a bateria, você fica agoniado pra... Fi- já Exatamente. Ou tem que procurando, voltar já. pra casa, ou tem que procurar uma É isso tomada. aí, é bem isso mesmo. E E aí eu acho que assim, dá pra puxar um braço aqui Puxa. de assunto. Não. Ainda bem que não é o dedo, né? Porque quando é o dedo vem outra coisa depois. Mas, falando um pouquinho, a gente consegue também puxar esse gatilho que você falou muito bem das telas, internet, interação digital e tal, nos adultos. A gente tá falando disso aqui agora. Isso total. mudou a vida de muita gente. Até tem estudos que mostram que mudou fisicamente, na Física, coluna, né? total, Ficando todo mundo com a total. postura ruim. Eu mesmo já É. percebi que meu pescoço tá mais assim, ó. Eu tenho que fazer aquele quiroprata. Mas é e é Pra mesmo, consertar. assim. E eu digo assim, isso é a gente também, né? Então, por exemplo, você pode estar deitado, você viu uma luzinha do celular, preciso ver quem é, se quem ligou, quem. Você vê a notificação, você quer. Você vê a dependência Primeira você faz quando você mesmo, né? acorda. Ah, Olhar o celular. é, Você dependência desliga, mesmo. pode vir, Pode não vir. tem problema não. A primeira coisa que você faz, você desliga o despertador e a segunda que você faz é olhar as o celular. notificações. É bem isso mesmo, é bem isso. A gente tá muito dependente da tecnologia. E tem mesmo, fala assim, hoje, né? Coluna, pescoço, O dedo, né? Parece. visão, né? Hoje muitos oftalmologistas falam, crianças muito cedo que não Sim. tinham com problema de visão, Hoje já tendo que Acho usar que mais óculos tem- mais cedo, né? Então tem umas tem essa questões. ligação de fato, né? Sim. Isso existe sim. mesmo. Existe. E qual seria o melhor jeito, assim, da gente... As crianças, né? Tipo, elas dosarem fazer esse meio termo Tem entre um tecnologia e... Tem uma média. Na verdade, assim, eu acho que isso tudo é muito do adulto da história. Uhum. Pai e mãe mesmo. Depende que mais do medir, pai e da mãe mesmo. exatamente, olha, Porque criança final não de sabe o semana. que faz, né? Final de semana, 2 horas, né? Durante a limites. semana, 1 hora. Porque, gente, se perde mesmo no tempo, não tem Uhum. jeito. Aí você vai ver 7, 8 horas. Tem menino que não quer mais sair de casa. E uma porque coisa que eu acho que jogo. ajuda bastante é o pai dar o exemplo também, né? Total. Porque fica, vamos supor, fim de semana pra ficar com a família, aí você olha na mesa, tá todo mundo com o celular na mão. E assim, aqui, Vai você almoçar com você não celular. pode, mas aí o pai tá aqui, a mãe tá aqui, aí não adianta, né? Exemplo, né? Aprendizagem por exemplo. Exatamente. Então Aprendizagem tem por muito disso exemplo. também, né? Então, na Por verdade, modelo. a gente volta naquele primeiro assunto lá atrás, que é o pai tem que estar educado pra poder educar a criança, né? Modelo, exatamente. Aprendizagem por modelo. E pai e mãe são os primeiros modelos. Não tem como. E assim, a gente conhece hoje o autismo, o TDAH, o TOC. Tem mais alguma coisa, assim, que... Tem algum também. espectro transtorno, ou transtorno que não é tão conhecido e E tem vários. Por exemplo, hoje tem se falado bastante no TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? O que seria Tem se isso? falado. Normalmente são aqueles vistos sempre que não aceitam regras, são sempre aqueles que são contrários. Você fala que é verde, ele fala que é vermelho, bem a grosso modo, assim, Sim. né? E então tem aí N transtornos que hoje já se estuda, já se. a Tourette entra nesse também ou não? Tourette, não. Apesar que hoje muitos têm se apresentado na rede social, né? Tem Não popularizou, Eu, na mas pandemia, eles se conversei mostram mais, com o né? Bruno Espadafora, não sei se vocês conhecem. sim. Aham. Eu fiz uma live com ele na pandemia, né? E, assim, a história dele é fantástica, né? Então, eu acho que a rede social trouxe isso de benefício, essa visibilidade do Tourette, que era tornar bem mais comum, né? discriminado, Então, assim, da visualização, então, os tiques, né, tudo. Então, traz bastante. Eu tenho uma adolescente hoje na família que tem, assim, hoje... Mas até descobrirem, então, era ansiedade, era estresse, era... E aí Tique, foi né? Tique. tique, mania, né? Tem um amigo meu que Então- tem, inclusive é um cantor, já, enfim, fiz algumas gigs com ele, e assim, eu já tinha visto ele performando no palco,
enfim, com outros artistas e eu nunca tinha... Porque eu só via cantando. Aham. Então, ele não tem um tique quando canta, né? Quando canta. E depois eu convivi com ele em camarim, em show, em gravação e tal. E a dele é muito forte, assim. Ele não fala, né? Não é de ficar xingando nem nada do tipo assim, né? Aham. Mas ele tem grito, ele fica tentando segurar o grito. Segurar, Aí tem uma hora que ele, assim, quando ele não consegue, ele vai pra longe, escuta o grito. E é engraçado porque... Engraçado assim, não no sentido ruim da palavra, mas você tá aqui conversando e aí, do nada só vem um espasmo, né? Sim, sim. E depois continua a vida, né? E é involuntário mesmo, né? Então, Tourette, eu acho que tem se apresentado aí, pessoal informado o que é, eu acho que é bem, bem legal. O toque, né? Sim. Que é o transtorno compulsivo, obsessivo, então, assim, também as pessoas, muitas vezes, por questões ali vão gerenciando isso, então, por exemplo, não pisam na linha do piso, né? Roupa, só usa de uma cor, começa a Tem um filme gerenciar muito bom do os Jack comportamentos. Nicholson. Hoje tá. Hoje tá embolado aqui. Que eu esqueci o nome agora, é Melhor Impossível, eu acho. Que é melhor impossível, talvez. Porque ele tem toque também, ele não consegue andar, tipo, pisar nas linhas. Eles Esse filme é fazem, muito bom. eles desenvolvem alguns comportamentos sistemáticos e tal, né? Voltando ao aspecto de autismo, tem algum nível de suporte que desenvolve fobia? Alguma fobia? Não é uma característica comum. Pode acontecer, de repente, por alguma questão, medo, né? Mas, assim, que não é uma característica geral, assim, que se apresenta, não. Normalmente, não. Mas pode, cada indivíduo tem ali sua singularidade, sua história, né? Suas crenças limitantes, como a gente fala, que pode aparecer, sim. Entendeu? Pode aparecer. Muito legal. Então, E com certeza daria mais uns 40 episódios que a gente vai, que é muito bom. E se deixar, eu falo mesmo. E Eu tô como você aqui, falou, ó. a gente tá fazendo um serviço público aqui bem legal, né? É Trazendo essas isso, informações. A gente brinca, a gente se diverte, a gente faz piada, brinca faz a de E piada. é isso, mas eu acho que a Mas é informação, ela vem. E quanto mais leve a gente entregar, né, eu acho que fixa mais, né? Total. E é isso, entendeu? O importante é levar. espalhar E é a o que palavra. exatamente. E é o que eu falo, assim, quando a sociedade perceber que acolher, trazer esse acolhimento, assim, é uma transformação, né? E é de forma leve. Exatamente isso, de forma leve, né? Pra não virar nenhum pânico, né? Nenhum Não, terror pra ninguém. exatamente. E quebrar o paradigma de que é um assunto delicado. Que não pode falar, não pode pelo trazer. contrário, na verdade, pelo tem que ser falado, contrário, né? exatamente. Na verdade, de qualquer tipo de informação nesse sentido de instruir, de dar um caminho, às vezes, pra alguém que tá precisando, né? Descobrir por onde começar, uma mãe com filho, enfim, um pai com filho. Eu acho que isso não só sobre esse assunto, mas acho que qualquer assunto, quanto mais informativo e benéfico, né? Benéfica essa informação for, acho que E é muito, muito legal aqui pra gente. Eu fiz o primeiro podcast do projeto, né? Foi no dia de luta da pessoa com deficiência. E eu trouxe um que foi meu paciente, meu aluno, né? Eu o conheci enxergando com 10 anos de idade. Ele saiu de férias, quando voltou, ele voltou sem enxergar. E hoje ele é um atleta de natação paralímpica. Não, ele tinha glaucoma congênito, E ele hoje é um atleta paralímpico de natação, né? 9º semestre de direito, conquistas num espaço da sociedade fantástico. De jeito nenhum. E assim, eu fico... Tá aí o Demolidor pra provar pra gente que é possível, né? Matt Murdock, que segue, ele é herói. Matheus, né? E é muito gratificante quando a gente vê essas conquistas, quando a gente vê a sociedade. Hoje ele trabalha na empresa junto da OAB e tal. Então, assim, menino é fera demais. Que legal. Então, isso é muito bom, muito gratificante. Eu muito obrigada por eu estar aqui apresentando a... Mas vamos... Não vai fugir do momento deu ruim e deu bom, não. Deu bom e deu ruim aqui. Primeiro deu ruim. A gente quer saber aí
Pode ser, né? Sei lá, um caso que você pegou. Pode ser. Vamos falar dessa especialidade. Um caso que você... Ou que você viveu Quando chegou, também. você falou, deu, esse... Não sei pra onde Ou eu algo vou. que você viveu também, que foi bem ruim. Então, assim, tem vários momentos, mas assim, uma história que me traz, assim, me trouxe, né? Que é, por incrível que pareça, assim, eu paro para pensar e falo assim, como às vezes a gente, como é que eu vou dizer? A gente não tem muito o que fazer, me sinto assim, com incompetência, impotente, né? Então, eu atendo também idosos, né? Parkinson, Alzheimer, né? E uma senhora que eu atendia com Alzheimer, teve uma hora que, assim, não tinha, ela já não se reconhecia no espelho. Já não tinha mais evolução. Não tinha, né? E, assim, você vê uma pessoa superativa, era estatística, trabalhava com matemática, cálculo. Caramba. Isso né? aqui deixou ela assim. Calma. Por isso evitem, gente. Ok. Isso que eu E sou aí- E aí comunicação. ela, assim, já parte motora, né? E você vê uma pessoa chegar nesse processo, assim, pra gente que é especialista, que luta com essa qualidade de vida, dá qualidade de vida para essas pessoas, né? Quando a gente vê que Não tem mais o que fazer. um processo assim é bem dolorido pra gente. E aí vocês assim. trabalham, por exemplo, nesse caso, quando chega nesse momento que fala, ó, daqui pra cá não tem como mais fazer nada. Tem um processo de aceitação, trabalhar aceitação com a família? Ou como é Não, que é? total, assim, Paliativa, coisa. Na verdade, assim, o esposo dela já sabia, já tinha umas questões médicas, já vinha falando e tudo, né? Porque a demência avançou muito, né? Então, o trabalho ali já não... Mas, assim, tem vários momentos que a gente sabe que nessa área a gente tem as nossas limitações. Subestimar o sujeito, jamais. Eu acho que a gente tem que ir até os 50 minutos, 51 do segundo tempo, Sim. que a gente puder fazer, a Lutar gente até o vai fazer, né? Mas em algumas situações, no caso dessa, com a demência muito avançada, realmente não tinha muito o que fazer, né? Então, o médico mesmo falou e tal, e não dava mais. Hoje ela é faleceu e tal. Mas, assim, esses momentos da profissão, a gente fica bem fragilizada, né? Assim, a gente fala assim, é uma impotência que a gente não consegue fazer, né? Em alguns processos que realmente a gente vai na estratégia, porque muitas vezes a gente gera uma expectativa quanto profissional. Né? Eu quero fazer, acredita pô, na eu vou, melhoria. exatamente. E às vezes a gente tem as nossas limitações também, Sim. né? Então, mas lutar sempre, assim, subestimar jamais. E eu brinquei do cálculo aqui, não sei o que, mas é bom você ter a mente ativa, né? Sempre tá exercitando, lendo, fazendo cálculo. E a estimulação cognitiva vem por isso, né? Então, a gente trabalha muito nisso como tratamento, mas ela, de uma forma preventiva, é sensacional. Então, às vezes, fala, é só para Exercitar o idoso, cérebro, né? sempre. E a pessoa fala assim, é fazer palavra cruzada, né? Palavra cruzada, ela vai trabalhar uma habilidade ali, né? Um caminho neural e tal. Mas são N's O ideal é habilidades. sempre a pessoa trabalhar, né? Todos os caminhos, seja com número, seja com música, seja achar um hobby, né? Artística, exatamente. Pra também estimular a criatividade, se desafiar, né? Exatamente. E um deu bom, então você fala que, ó, aqui deu bom, tinha tudo pra dar ruim e deu bom. Então, esse mesmo desse meu paciente que hoje, né, atleta paralímpico, estuda direito, né? Então, assim, e vou dizer... Vamos chamar de demolidor agora. Demolidor, exatamente. E eu acho que, assim, uma das coisas para mim, assim, hoje, enquanto profissional, enquanto pessoa, né, Cristiane, eu acho que deu bom pra caramba eu como mãe. Com certeza. Ah, sim, com certeza. Modesta parte. Fez um bom serviço. Eu fiz um bom serviço. Olha lá, já recebemos um joinha ali. Né? É o cara que tá fazendo toda a operação aqui. Pô, Deu muito bom, Como madrinha deu bom também? Deu? Tá de parabéns, então.
Deu bom? Aí, ó, pronto. Aí, ó. Como convidada deu bom demais também. Pronto. Já deu 3 bom, nem deu Aí, ó. só. Pronto. Então é isso. Obrigado Muito pelo, bom, por eu você que ter agradeço. A gente ter tido esse papo bem legal. Desculpa demais. qualquer brincadeira que o Neto fez. Ah, beleza. É porque eu... Ainda joga pra ele. Eu vou fazer o seguinte: volta o episódio, assiste de novo pra dar view pra gente e vê se fui eu que fiz. Deu braço, né? Fui eu que fiz. Foi. Mas é isso, gente. Nada, mas é Sempre isso. levando com bom humor, com alegria. Muito bom. Né? Adorei, Deu bom gente. demais. Obrigada. Passa suas redes sociais Mais aí uma pra vez. galera. Então, tem o @Cristiane O. Souza, né? Uhum. Hoje a gente no YouTube tem o Cognitivamente Falando, que é o podcast, tá no Spotify também. E a gente tá terminando aí essa temporada de 2024, né? O último episódio é quarta-feira. A gente tá falando da importância do sono, Olha, Ah, isso muito mesmo. bom. legal? Com uma especialista top do sono, né? E a gente É volta... engraçado, eu só tô conseguindo dormir agora com barulho de chuva no celular. Viciei agora. Não tá precisando Vou botar falar agora, com essa né? especialista de chuva aí. Tá, Pô, chuva? de sono. Mas não imete o cara. Vai no- É meu TDAH. E aí a gente termina essa temporada 2024 e vem para uma temporada aí com cenário novo, coisas novas, assim, aí sim. bem legal. E é isso, meu dia a dia, eu vivo isso 24 horas, então vai lá nas redes. Aí às vezes eu venho mais, às vezes tem dia que não dá, mas E vamos olha, lá. frequentadora do Brasólia, viu? Porque tá vendo aí, é uma fã da Ali Time aí, Almeida é. aí, nosso Botar parceiro. Sexta tá pagode, lá, sertanejo. sexta, sábado. Ah, então, ó, por favor, não marquem. Ou pode Vocês marcar verem, consulta a sábado de manhã. doutora, Pode marcar? Sábado de manhã. Mas se vocês verem a doutora lá no Brasólia, não vai pedir diagnóstico. Não, exatamente. deixa eu curtir. Eu já encontrei muitas Paga uma mães de cerveja pra paciente, ela. né? Já encontrei. Eu falei, pronto, na semana não leva mais o menino lá pra mim. Mas aí não. Quando encontrar a doutora lá, paga uma cerveja Paga pra ela. cerveja. Pronto, ó. É, vamos Pronto. falar de outra Então, coisa. eu trabalho sábado, de manhã. Aí, Sábado de manhã, e você sexta-feira. reclamando de ressaca. Deixe cada um com seus Eu, problemas. eu duvido que você tem que acordar no outro dia e analisar um ser humano Aí de no ressaca. Ainda No- bem. Ainda No bem que domingo a gente berna. Aí, ó. é isso. Então é isso, Soninho gente. depois do almoço, É, pronto. Aí exatamente. renovado pra Domingo segunda. é pra descansar, é É, isso. fechou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo Siga o bem The Bom legal. Brasília. Siga The Bom Brasília, YouTube, Instagram, siga Rodak, @Rodak, siga Reginaldo Neto Em todas as redes. e siga a doutora, que já passou o arroba dela. Se quiser passar de Vamos novo. lá. @Cristiane O. Souza. É isso Cristiane aí. O. Souza. Então é isso, Ai. galera. Valeu pelo papo. Até a próxima. Deu bom demais. Valeu. Obrigadão. Foi.